Feche os olhos por um instante, não para fugir, mas para sentir. Há algo em você que não pode ser visto, mas que é sentido por todos que se aproximam. Algo que vibra antes mesmo que você diga uma palavra. Algo que entra em um ambiente antes do seu corpo atravessar a porta. Talvez você nunca tenha dado nome a isso, mas ele existe e se chama campo áurico, aura. Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece mais pesado do que deveria ser. Como se existisse um cansaço que não tem causa, um desconforto sem explicação, um silêncio interno que já não é mais paz, é ausência. Há dias em que até as pequenas tarefas se tornam montanhas. E você se pergunta: o que está errado comigo? Mas, e se eu te dissesse que talvez não seja você, mas o que te cerca? Que esse peso, essa desconexão, pode estar vindo de um campo sutil que foi se sobrecarregando ao longo do tempo sem que você percebesse. Um campo que responde a tudo o que você vive, sente e guarda. Bruce Lipton nos ensina que nossas células não estão isoladas. Elas se comunicam por sinais bioelétricos e vibracionais. E essas frequências formam uma espécie de atmosfera pessoal, um campo biológico, emocional, invisível, mas real. Esse campo é a sua aura, e ao contrário do que muitos pensam, ela não é algo místico. É ciência, é biologia vibracional, é o resultado de como suas emoções se organizam dentro do seu corpo. Joe Dispenza, por sua vez, nos mostra que o coração e o cérebro emitem campos eletromagnéticos potentes que não apenas se conectam ao seu corpo, mas interagem com tudo à sua volta. Seu estado interno molda a forma como o mundo externo te responde. O que você sente, pensa e imagina. Tudo isso vibra, tudo isso se irradia, tudo isso constrói o que te cerca. A aura não é um luxo espiritual, ela é uma necessidade energética, porque quando está em harmonia, ela protege, amplia, fortalece. Mas quando está em desequilíbrio, ela se torna um espelho rachado, refletindo imagens distorcidas do mundo, do outro e de você mesmo. Você já reparou como existem dias em que você se sente mais inteiro? Dias em que tudo parece fluir com naturalidade, até o ar parece mais leve? E por outro lado, há dias em que o mundo pesa, as conversas machucam e até os lugares que antes te faziam bem agora te drenam. Isso não é acaso. Isso é campo. Isso é aura. A aura é como a atmosfera da Terra. Invisível, sim, mas decisiva. Quando está limpa, sustenta vida, clareza, crescimento. Quando está poluída, cria tempestades internas, desequilíbrios físicos, emocionais, relacionais. Não basta apenas desejar se sentir bem, é preciso compreender o que sustenta esse bem-estar. É preciso perceber o campo que te envolve e o que você anda colocando nele. Este vídeo é um convite para isso, para entender o que é sua aura de forma prática, científica, sensível, para perceber se ela está desorganizada e como reorganizá-la, porque talvez você esteja buscando fora uma clareza que só pode nascer de dentro. Talvez você esteja tentando consertar a vida sem antes limpar o campo onde essa vida acontece. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos por 10 verdades que raramente são ditas, mas que explicam muito do que você sente e ainda não soube nomear. E no fim, você vai aprender uma técnica simples, mas poderosa, para restaurar o seu campo áurico em momentos de desalinhamento. Mas antes de tudo isso, respire fundo, porque a jornada para transformar sua realidade começa sempre com um gesto silencioso: voltar para dentro, voltar para o campo, voltar para você. O cansaço emocional que não passa. E se não for só psicológico, mas energético? Há um tipo de cansaço que não se explica com exames, nem se resolve com uma boa noite de sono. Um tipo de exaustão que vai além do físico, como se o corpo carregasse algo que não é visível, mas pesa. Você já sentiu isso? Como se existisse uma espécie de areia fina espalhada por dentro, minúscula, mas incômoda, como se todo o seu sistema estivesse tentando funcionar em meio a interferências silenciosas. Esse cansaço
não é preguiça, não é falta de força de vontade. Ele é o reflexo de um sistema energético que perdeu coerência. Quando emoções não são processadas, quando memórias ficam acumuladas sem expressão, quando ambientes ou relações drenam silenciosamente, algo dentro de nós começa a se fechar. A aura, que deveria ser um campo expansivo, começa a se retrair, como uma flor que, sem luz, volta para dentro de si. Bruce Lipton nos mostra que o corpo humano responde ao ambiente, mas o ambiente não é só externo. O ambiente também é interno. Pensamentos, emoções, crenças, lembranças. Tudo isso forma um campo. E esse campo, quando está poluído, envia sinais confusos para as células. É como tentar construir uma casa em solo instável. Nada sustenta por muito tempo. Joe Dispenza afirma que o estado emocional que você repete diariamente molda seu campo energético com precisão. Raiva constante, medo crônico, tristeza acumulada. Tudo isso vai impregnando a sua aura como poeira fina que, pouco a pouco, impede a luz de atravessar. E o que acontece quando sua aura se fecha, se fragmenta, se encolhe? Você começa a sentir uma distância de si mesmo, começa a reagir mais do que escolher, começa a se sentir vulnerável, inseguro, facilmente afetado pelo que vem de fora. O mundo parece maior, mais agressivo, as emoções parecem desproporcionais. O simples viver exige esforço. Esse estado pode ser confundido com depressão leve, ansiedade silenciosa, fadiga adrenal e, em muitos casos, a sobreposição. Mas por trás dessas expressões emocionais e físicas, existe quase sempre um campo áurico desorganizado. Um campo que já não consegue filtrar, sustentar, proteger. É como uma casa com as janelas abertas durante uma tempestade. Tudo entra, tudo molha, tudo bagunça, e depois que passa, você não entende por que está tudo tão fora do lugar. Mas o mais importante aqui não é o caos, é o reconhecimento. Porque só conseguimos reorganizar o que temos coragem de ver. E talvez, nesse momento, o que sua alma esteja tentando te dizer é isso: que seu corpo está cansado, sim, mas há algo mais profundo. Que sua mente está sobrecarregada, sim, mas há algo além do pensamento. Que o que você sente não é só psicológico, é vibracional. E se for assim, talvez a cura que você tanto procura não esteja apenas nos remédios ou nas palavras certas. Talvez ela comece no silêncio, na pausa, no reencontro com o campo invisível que sustenta tudo o que você é. Porque seu corpo escuta tudo o que sua alma sussurra, e a aura é o eco desse sussurro no espaço. A confusão entre intuição e interferência externa, como sua aura absorve o que não é seu. Algumas pessoas vivem com um radar emocional ligado o tempo todo. Sentem o clima de um ambiente assim que entram. Captam a tristeza por trás de um sorriso. Intuem conflitos antes mesmo que eles comecem. E muitas vezes acreditam que isso é um dom, quando na verdade pode ser um alerta. Um sinal de que a sua aura está tão aberta, tão exposta, que perdeu a capacidade de filtrar o que é seu e o que é do outro. Existe uma diferença profunda entre intuição e interferência. Intuição é um saber silencioso, que brota de dentro. Interferência é um ruído sutil, que entra de fora. Quando a aura está expandida, mas desorganizada, ela se transforma numa esponja vibracional. Absorve emoções, pensamentos e até crenças alheias como se fossem suas. E com o tempo, essa absorção contínua gera uma confusão interna que machuca. Você já sentiu emoções que não conseguia explicar? Já acordou angustiado sem motivo? Ou se sentiu sobrecarregado após estar com alguém? Já percebeu mudanças de humor que não pareciam vir de você? Isso pode ser o reflexo de uma aura que, por excesso de abertura e ausência de limites vibracionais, começa a carregar cargas que não lhe pertencem. Joe Dispenza nos lembra que nosso campo energético não é apenas receptivo, ele também é moldável. Quando não temos clareza emocional e presença interior, nos tornamos vulneráveis às vibrações externas. E mais do que isso, começamos a reagir com base no que captamos, não no que sentimos de verdade.
Bruce Lipton afirma que nossas células reagem ao ambiente o tempo todo, mas quando esse ambiente está contaminado por emoções externas, a mensagem celular também se distorce. E com isso, pensamentos, atitudes e até decisões podem ser influenciados por padrões que nem são nossos. A consequência disso é uma vida vivida em desconexão, onde a intuição, que deveria ser bússola, vira eco de confusão, onde o sentir, que deveria guiar, vira um labirinto, onde o outro, sem querer, invade seu campo sem pedir licença, porque seu campo não soube dizer não. Isso não significa endurecer, fechar-se ou deixar de sentir. Significa aprender a distinguir, reconhecer com honestidade. Isso é meu, isso não é. Isso veio de dentro. Isso veio de fora, isso está em mim, mas não nasceu em mim. E essa distinção não acontece com pressa, ela nasce da presença. A aura precisa ser como uma membrana inteligente, que se expande sim, mas também se recolhe quando necessário, que sente, mas não se perde, que acolhe, mas não absorve. Porque quando você aprende a ouvir sua intuição, sem o ruído da interferência externa, algo se alinha, o corpo relaxa, a mente silencia e o coração, enfim, volta a guiar. E talvez seja justamente nesse silêncio que você perceba, há muita coisa que parecia sua, mas nunca foi. O erro sutil de tentar ser luz enquanto carrega cargas invisíveis. Há uma armadilha silenciosa que muitos caem sem perceber. A busca sincera por luz, paz, equilíbrio se transforma, pouco a pouco, numa exigência invisível de parecer bem o tempo todo. A dor é escondida atrás de mantras. A tristeza, disfarçada com gratidão forçada. O cansaço, maquiado com palavras bonitas. E a espiritualidade, que deveria ser refúgio, vira uma espécie de palco, onde se representa o que ainda não foi integrado. Esse movimento não é maldade. É desespero disfarçado de elevação. É uma tentativa genuína de sobreviver à dor através da aparência de cura. Mas o campo áurico não se engana. Ele não responde ao que se mostra. Ele vibra o que se sente. Ele revela, sem filtro, aquilo que o coração ainda carrega em silêncio. Bruce Lipton nos ensina que nossas células são como antenas vivas, captando e emitindo sinais em tempo real. E esses sinais não são controlados pela imagem que projetamos, mas pelos programas emocionais que repetimos. A aura, portanto, não se alinha com o que você diz, mas com o que você realmente sente no fundo, quando ninguém está olhando. Joe Dispenza nos lembra que o campo eletromagnético do coração é muito mais forte que o do cérebro. E é justamente por isso que a coerência emocional é mais poderosa do que o discurso mental. Não adianta afirmar "eu estou bem" se o seu coração pulsa descompasso. Não adianta dizer "eu perdoo" se suas células ainda armazenam ressentimento. O corpo sabe, a aura sente e o mundo responde. A tentativa de parecer luz enquanto se carrega sombra gera dissonância. E essa dissonância é percebida energeticamente como confusão, como cansaço, como falha de manifestação. Porque não há congruência vibracional entre o que se deseja e o que se transmite. E nesse vazio, as práticas mais bonitas se tornam estéreis. A meditação vira fuga. A oração vira repetição. A positividade vira máscara. Isso não é um julgamento, é um chamado. Um convite à honestidade energética, à coragem de olhar para o que ainda pesa sem precisar esconder. Porque você não precisa ser luz o tempo todo, você precisa ser verdadeiro. E a luz verdadeira nasce exatamente daí, do encontro íntimo com aquilo que ainda dói. É esse encontro que transmuta, é esse olhar que transforma o campo. Sua aura não precisa de perfeição, ela precisa de coerência, de sentimentos admitidos, de emoções digeridas, de memórias olhadas com gentileza, porque a espiritualidade mais potente é aquela que não nega a sombra, mas a atravessa com lucidez. E ao atravessá-la, ilumina, sem esforço, sem performance, apenas sendo. Então, se hoje você sente que está tentando demais, lutando demais para manter uma imagem elevada, talvez seja o momento de parar, de respirar e de escutar o que seu campo está realmente dizendo por trás das palavras, porque é ali, no não dito,
que mora a verdade da sua energia, e é a partir dela que tudo começa a mudar. A verdade esquecida. Seu campo energético é moldado por hábitos emocionais diários. Nem sempre percebemos, mas existe um padrão invisível que comanda o nosso dia. Ele começa nos primeiros segundos da manhã, no tipo de pensamento que se repete antes mesmo de abrirmos os olhos. Ele continua no modo como reagimos ao silêncio, ao atraso, à notícia inesperada. Ele se manifesta no tipo de emoção que se tornou nossa zona de conforto, mesmo que essa emoção seja dor, medo ou resignação. O campo energético não se forma por grandes eventos. Ele é moldado no micro, nas escolhas silenciosas, nos hábitos emocionais que se tornaram automáticos. Aquela irritação contida, a culpa que nunca é nomeada, a tristeza que se camufla de produtividade, tudo isso se acumula, tudo isso vibra, tudo isso constrói diariamente o padrão eletromagnético que chamamos de aura. Bruce Lipton explica que nossas crenças, especialmente as inconscientes, funcionam como programas que instruem as células. E esses programas não são apenas mentais. São emocionais. São memórias emocionais repetidas que instruem a fisiologia, o comportamento e o campo. Ou seja, cada vez que você sente da mesma forma, reage da mesma forma e interpreta da mesma forma, você reafirma o mesmo padrão vibracional. Esse padrão vira identidade, vira frequência pessoal, vira o clima interno que você passa a carregar mesmo sem querer. E com o tempo, ele deixa de ser uma resposta à vida e se torna o filtro através do qual você enxerga tudo. Até mesmo as oportunidades passam a parecer ameaças. As relações, repetições. E a vida, um ciclo sem novidade. Joe Dispenza aprofunda essa ideia ao mostrar que pensamentos e emoções recorrentes criam circuitos neurológicos específicos. O cérebro se acostuma a funcionar dentro daquele campo emocional e o corpo passa a reproduzir automaticamente os mesmos estados internos, como um vício emocional. E quando isso acontece, o campo energético se torna previsível, repetitivo, estagnado. A aura, nesse cenário, não é mais um campo criativo, é um campo reativo. Ela não responde ao presente, ela apenas repete o passado. E isso limita profundamente a capacidade de transformação, de manifestação, de regeneração. Mas aqui há um ponto crucial. Isso não é culpa. Isso é condicionamento. E todo condicionamento pode ser ressignificado. O primeiro passo é reconhecer que sua frequência atual não nasceu por acaso. Ela foi alimentada inconscientemente pelos seus hábitos emocionais. E o segundo passo é entender que, assim como foi criada, ela pode ser recriada. Você não está preso a essa vibração, mas precisa parar de alimentá-la. Precisa observar com sinceridade o que está sentindo todos os dias. Quais emoções têm sido sua companhia silenciosa? Quais pensamentos têm sustentado sua visão de mundo? Quais histórias internas você ainda repete sem questionar? Porque a sua aura é o espelho da sua repetição emocional. E só quando você muda a emoção base, o campo muda, não como mágica, mas como consequência, como resposta natural a uma nova escolha vibracional. A verdade é essa: o seu campo não é fixo, ele é plástico. Ele é dinâmico. Ele responde à sua verdade mais íntima. E talvez, neste momento, tudo o que ele precise não seja de mais força, mas de mais presença, mais verdade, mais consciência emocional. Porque é isso que reinicia o sistema. É isso que reprograma as frequências. E é isso que abre o espaço para uma realidade nova emergir. A dopamina e o campo, como o vício em distração digital, desintegra sua frequência pessoal. Vivemos em uma era onde o silêncio se tornou desconfortável, onde a pausa é rapidamente preenchida com uma tela, um toque, uma notificação, onde cada segundo vazio é tratado como perda de tempo. Mas o que parece inofensivo, essa busca incessante por estímulo, carrega uma consequência profunda e invisível: a fragmentação do seu campo energético. A dopamina
neurotransmissor conhecido por gerar sensações de prazer e recompensa, se tornou o combustível de uma sociedade viciada em distração. Cada curtida, cada novo vídeo, cada rolagem no feed ativa uma pequena descarga de dopamina e, com o tempo, o cérebro passa a desejar mais dessas micro-recompensas, mesmo sem perceber. Mas o que isso tem a ver com sua aura? Joe Dispenza nos mostra que o campo vibracional de uma pessoa está diretamente ligado ao seu estado de atenção e presença. Quanto mais presente alguém está, mais coerente se torna seu campo. E quanto mais fragmentada está a atenção, mais desconectada está a frequência. A dopamina em excesso, sem uma intenção consciente, gera uma oscilação constante no estado interno. A mente pula de pensamento em pensamento, o corpo perde o senso de unidade e a aura, que é sensível a cada microemoção, se desestrutura. Bruce Lipton complementa essa visão ao afirmar que os sinais bioquímicos que circulam no corpo são determinados por nossas percepções. Quando estamos imersos em distrações, nossa percepção da realidade se torna superficial, reativa, instável. E com isso, os sinais que enviamos às células e ao campo se tornam igualmente instáveis. A vibração deixa de ser centrada e passa a ser dispersa. O resultado é um campo energético esburacado, sem contorno, sem solidez. Uma aura que não consegue sustentar vibração elevada por tempo suficiente para gerar transformação. Você até tenta meditar, afirmar, visualizar, mas a mente já está em outro lugar. E, sem presença, não há campo. Sem campo, não há manifestação. Mais do que isso, a fragmentação energética gerada por estímulos digitais constantes impede que você entre em estados mais profundos de consciência. E é nesses estados de quietude, de foco, de conexão interna, que o campo se reestrutura, que a aura se alinha, que o sistema nervoso se regula. Quando isso não acontece, a alma começa a dar sinais. Ansiedade, insônia, sensação de vazio mesmo com tudo certo. Porque há uma desconexão entre o que você vive e o que você realmente precisa. Não se trata de demonizar a tecnologia, mas de reconhecer que o uso inconsciente dela tem um custo vibracional. Um custo que, a longo prazo, esvazia sua energia vital. E quando a energia vital se esgota, nada parece ter cor, profundidade ou sentido. A aura enfraquece, a realidade empobrece e o sentido de presença se dissolve. É preciso entender que cada escolha, por menor que pareça, alimenta um campo, alimenta uma frequência, alimenta ou desintegra a sua capacidade de estar inteiro. E estar inteiro hoje é um ato de coragem. Coragem de se desconectar do excesso para se reconectar com o essencial. Porque só no essencial o campo se reestrutura. Só no silêncio o corpo escuta. Só na presença a aura floresce. Como perceber o estado da sua aura pelo corpo e pelo ambiente ao redor. Às vezes, a alma fala mais alto do que qualquer pensamento, mas nem sempre ouvimos, porque estamos acostumados a procurar respostas onde elas não estão, na lógica, na pressa, na exigência. E esquecemos que o corpo sabe, o corpo revela, o corpo denuncia aquilo que a mente tenta esconder. E, da mesma forma, o ambiente que nos cerca também se torna espelho. Espelho de um campo vibracional que estamos emitindo, mesmo sem perceber. A aura, quando está em equilíbrio, emite sinais sutis, mas nítidos. Você se sente inteiro. Há uma sensação de leveza silenciosa, de presença tranquila. O mundo não parece mais leve porque mudou, mas porque sua percepção não está mais em guerra. Já nos dias em que sua aura está contraída, fragmentada ou desalinhada, algo se torna difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Bruce Lipton nos lembra que nossas células estão constantemente processando sinais do ambiente, mas esses sinais não vêm apenas de fora. Eles também vêm da forma como o ambiente interno responde. Quando o corpo começa a somatizar tensões crônicas, insônias recorrentes, sensações de peso sem motivo, é provável que o campo energético esteja se comunicando através do físico. Você pode sentir isso de muitas maneiras.
uma pressão no peito sem razão aparente, uma sensação de cansaço logo ao acordar, uma mente agitada mesmo em silêncio. E mais do que isso, padrões que se repetem ao seu redor, objetos que quebram com frequência, relações que parecem desgastadas, dificuldades que surgem em sequência. Tudo isso são sinais simbólicos de que o campo pode estar desorganizado. Joe Dispenza fala da importância da observação consciente. Ele mostra que quando você aprende a identificar seu estado interno com clareza, você começa a acessar uma dimensão mais profunda da autorregulação. Você se torna menos reativo e mais compassivo com os sinais que o corpo e a vida estão tentando mostrar. Há 3 camadas principais de percepção do campo. A primeira é a física. Seu corpo está leve ou denso. A respiração flui com naturalidade ou encontra bloqueios. A tensão recorrente em alguma região específica. O corpo é o primeiro a se desalinhar, quando a aura está em colapso. A segunda é a emocional. Quais emoções têm sido constantes nos seus dias? Há uma tristeza que persiste, mesmo sem causa evidente, um nervosismo sem direção, um sentimento de inadequação, mesmo em lugares familiares. O campo distorcido muitas vezes colore a realidade com emoções que não condizem com o presente. A terceira é simbólica. O que seu ambiente está refletindo? Existem objetos quebrados, plantas que não florescem, eletrônicos que vivem falhando, existem relações que sugam mais do que sustentam. O ambiente externo não mente, ele repete com precisão a frequência que você está emitindo. Esses 3 níveis, corpo, emoção e simbologia do ambiente, formam um mapa confiável da sua aura. E quando você começa a observar esse mapa sem julgamento, com curiosidade sincera, algo começa a se mover. Porque a consciência tem o poder de reorganizar o que parecia perdido. E o simples ato de reconhecer já é, em si, um gesto de cura. Nada muda da noite para o dia. Mas tudo começa a mudar quando você escolhe escutar. Escutar o que dói. Escutar o que pede atenção. Escutar o que há muito tempo está tentando te guiar, sem palavras. Porque sua aura não grita, ela sussurra. E é nesse sussurro que mora a direção para um novo estado de ser. Porque muitas práticas espirituais não funcionam se a aura está desalinhada. Existe uma frustração silenciosa que muita gente carrega. A sensação de que está fazendo tudo certo, meditando, afirmando, visualizando, estudando, e ainda assim nada muda. Os resultados não chegam. As emoções continuam instáveis, o vazio persiste e, aos poucos, uma dúvida dolorosa se instala. Será que tem algo errado comigo? Não, não tem nada errado com você, mas talvez exista algo desalinhado no campo onde essas práticas estão sendo semeadas. Porque a aura, quando está em desequilíbrio, funciona como um solo árido. Não importa quão poderosa seja a semente da intenção, ela não germina num campo sem vitalidade vibracional. E essa é uma das razões mais profundas pelas quais muitas práticas espirituais parecem não funcionar. Joe Dispenza nos mostra que para que a manifestação aconteça, é necessário haver coerência entre pensamento, emoção e campo. Ou seja, não basta pensar positivo se o coração está em dor crônica. Não basta visualizar abundância se o corpo pulsa escassez emocional. A mente cria imagens, mas é a vibração do campo que dá corpo a essas imagens. E se a aura está fragmentada, as intenções se perdem no caminho. Bruce Lipton reforça que nossas crenças inconscientes operam como filtros de realidade. Se o campo está impregnado de padrões antigos, medo, culpa, ressentimento, ele vai continuar enviando sinais para que o ambiente externo responda a essas frequências. Mesmo que, em nível consciente, você deseje algo completamente diferente. Essa dissonância cria um tipo de ruído vibracional, um descompasso entre o que se deseja e o que se transmite. E nesse ruído, o campo perde sua capacidade de resposta. Ele se torna instável, incoerente, incapaz de sustentar as ondas vibracionais necessárias
para cocriar realidades mais elevadas. Isso não significa que a prática espiritual está errada. Significa que ela precisa de um espaço interno mais limpo, mais coerente, mais verdadeiro para operar com potência. Um espaço onde o sentir acompanha o pensar, onde o corpo vibra na mesma direção do desejo, onde o campo está livre o suficiente para sustentar novas possibilidades. Quando a aura está desalinhada, há um atraso entre intenção e manifestação, como se o campo precisasse primeiro se reorganizar antes de responder. E muitas vezes, esse tempo de reorganização é interpretado como fracasso. Mas não é fracasso, é processo. É realinhamento vibracional. É a alma pedindo para que o caminho não seja acelerado, mas aprofundado. Nada do que você faz com intenção sincera é perdido. Cada meditação, cada respiração, cada palavra dita com presença, tudo isso se acumula. Mas só floresce quando encontra o solo vibracional adequado. Por isso, antes de duvidar de si, talvez seja a hora de escutar seu campo, sentir se ele está inteiro, aberto, disponível, porque quando ele está, até o silêncio se torna oração, até o gesto mais simples se transforma em criação. A prática espiritual não falha. O que precisa ser olhado com mais compaixão é o estado do campo que a recebe, porque é nesse campo que a vida acontece. E é nele que a transformação começa, antes mesmo de ser percebida. A metáfora do espelho embaçado, como a aura distorcida reflete realidades falsas. Há momentos em que tudo parece fora de lugar. As relações se tornam confusas. As decisões perdem clareza. As respostas não chegam. E mesmo com tanto esforço, nada realmente se encaixa. Como se a vida estivesse coberta por uma névoa sutil, quase invisível, mas suficiente para distorcer tudo o que você vê. O nome disso, muitas vezes, é aura em dissonância, e seu efeito é parecido com o de um espelho embaçado. Você olha, mas não se reconhece. Você busca, mas não encontra. Você vive, mas sem presença. O campo energético, quando está carregado por emoções não processadas, passa a refletir de volta aquilo que ainda precisa ser curado. Medos se transformam em obstáculos, culpas se tornam repetições, ressentimentos viram espelhos que distorcem a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. A realidade deixa de ser aquilo que é e se transforma naquilo que você vibra. Bruce Lipton explica que nossas crenças inconscientes atuam como lentes que moldam nossa percepção. E se essas lentes estão impregnadas por traumas, por histórias antigas, por emoções não integradas, elas projetam para fora um mundo que apenas confirma o que ainda dói por dentro. A aura, nesse contexto, se torna um campo de repetição emocional. Ela não mostra a vida como ela é, mas como você aprendeu a esperá-la. Joe Dispenza complementa essa visão mostrando que o cérebro, condicionado por experiências passadas, entra num ciclo de repetição neuroquímica, ou seja, ele passa a antecipar emoções, cenários, reações, não com base no presente, mas com base no que foi. Isso faz com que sua aura permaneça vibrando no passado, mesmo que você esteja tentando criar um futuro diferente. O espelho embaçado é exatamente isso, uma realidade que reflete a memória, não o momento. Uma vida que repete padrões, mesmo quando você já não os deseja mais. E esse embaçamento não se desfaz com esforço, ele se desfaz com consciência, porque o campo só se reorganiza quando você para de lutar contra o que sente e começa a escutar o que isso quer te dizer. A aura distorcida é uma tentativa do corpo energético de te proteger. Ela cria repetições porque, no fundo, acredita que é mais seguro viver o que já é conhecido, mesmo que isso doa, do que abrir espaço para o novo, que ainda assusta.
Mas chega um momento em que isso deixa de ser proteção e vira prisão. Uma prisão vibracional onde tudo parece igual, mesmo quando você se esforça para mudar. É por isso que a limpeza do campo não é um luxo, é uma urgência emocional. É como abrir as janelas depois de anos no escuro. Não para que tudo mude de repente, mas para que você possa, enfim, enxergar com clareza o que sempre esteve ali, esperando por você. O espelho só reflete o que está diante dele. Quando a aura se alinha, a imagem se aclara. A vida ganha nitidez. E você começa a perceber que muita coisa que parecia verdade era apenas distorção. Uma distorção criada não por quem você é, mas por aquilo que você precisou suportar. E agora, com presença, pode finalmente transformar o campo da natureza, o que árvores, rios e animais ensinam sobre aura equilibrada. Existe um tipo de presença que não fala, mas cura, que não se impõe, mas transforma. Basta caminhar por entre árvores antigas, escutar o som contínuo de um rio, ou simplesmente observar um animal em silêncio para que algo dentro de nós comece a se reorganizar. É como se o próprio corpo lembrasse, naquele instante, de como é estar em equilíbrio, porque a natureza não vive em conflito com sua própria essência. Ela pulsa, ela flui, ela vibra em coerência. E essa coerência é a assinatura de uma aura íntegra. Ao observar a natureza, percebemos algo essencial. Ela não resiste ao que é. Quando chove, se molha. Quando venta, se curva. Quando floresce, se entrega. Nada nela tenta parecer diferente do que é. E é justamente essa entrega que permite à natureza manter uma frequência vibracional estável. Essa estabilidade não é estagnação, é harmonia em movimento. É presença, é escuta. Bruce Lipton nos lembra que o ambiente molda a célula. E nesse contexto, o ambiente natural é um campo de cura, pois oferece ao corpo humano sinais vibracionais limpos, constantes, organizados. É como se, ao entrar em contato com a natureza, o nosso sistema bioenergético encontrasse um referencial de coerência, um lembrete vibracional de como é estar em alinhamento com a própria frequência. Joe Dispenza reforça essa ideia ao afirmar que estados de presença profunda reequilibram o sistema nervoso autônomo, e poucos ambientes facilitam tanto esse estado quanto a natureza. A vibração de uma floresta, o ritmo das ondas do mar, o silêncio dos campos, tudo isso induz o corpo a desacelerar, a mente a se aquietar e o campo áurico a se reestruturar. Os animais, por sua vez, são mestres da vibração íntegra. Eles não fingem, eles não acumulam, eles sentem e liberam. Um animal não permanece vibrando uma emoção por dias. Ele atravessa e segue. É essa capacidade de autorregulação vibracional que mantém o campo deles limpo, sensível, intuitivo, e por isso, muitas vezes, sentimos uma paz quase inexplicável na presença deles, porque suas auras nos lembram de como é ser inteiro. Na natureza, tudo comunica sem palavras, tudo vibra sem esforço, e tudo se alinha porque não há resistência. Essa é talvez a maior lição que ela oferece. Não é necessário controlar tudo para que a harmonia aconteça. É preciso confiar no ritmo, confiar no fluxo, confiar que a coerência vibracional nasce da escuta, não da imposição. Você não precisa morar no campo para reconectar seu campo, mas precisa se permitir momentos de reconexão, olhar o céu, tocar a terra, sentir o vento, escutar a chuva, porque nesses encontros simples, o corpo se reorganiza, a mente desacelera e a aura se reequilibra quase sem que você perceba. A natureza não ensina com palavras, ela ensina com vibração. E toda vez que você se permite essa troca, algo dentro de você lembra quem é. E nesse lembrar, sua presença volta a vibrar com verdade. Sua aura volta a pulsar com inteireza. E sua energia, enfim, volta a fluir com a leveza de quem não precisa parecer, só precisa ser. Técnica de alinhamento. Respiração vagal de coerência áurica. Em certos momentos, parece que tudo ao redor está girando rápido demais. O corpo contrai, a mente acelera, as emoções se confundem e, sem perceber, você se desconecta, não apenas do que está fora, mas do que pulsa dentro.
A aura, nesse estado, se fragmenta, perde clareza, perde direção. E é nesses instantes que o simples gesto de respirar pode se transformar numa ponte de volta para si. A respiração é a linguagem silenciosa entre o corpo e o campo. É através dela que acessamos o sistema nervoso autônomo, regulamos a mente e reestruturamos a energia vibracional que nos envolve. Quando feita com intenção e presença, ela se torna um ritual de retorno, um código de alinhamento entre o que se sente, o que se pensa e o que se vibra. Joe Dispenza fala sobre a importância da coerência entre coração e cérebro para reorganizar o campo energético. Essa coerência não é apenas emocional, ela é fisiológica e pode ser acessada através de técnicas simples que estimulam o nervo vago, principal regulador do estado de presença, segurança e conexão. A técnica da respiração vagal de coerência áurica é construída a partir desse princípio. Ela convida o corpo a desacelerar, convida o coração a ritmar, convida a mente a observar e, ao mesmo tempo, convida a aura a se reorganizar. Ela acontece em 3 etapas, que podem ser feitas em qualquer lugar, em qualquer momento em que o campo parecer desorganizado. Primeiro, traga atenção ao seu centro do peito, onde se localiza o campo cardíaco. Leve o ar pelas narinas, devagar, contando até 5. Sinta o ar expandindo seu tórax, mas principalmente preenchendo o espaço ao redor do coração. Não force, apenas permita. Depois, segure o ar por 3 segundos. E nesse tempo suspenso, imagine uma esfera de luz suave envolvendo o seu corpo inteiro. Não uma luz externa, mas uma vibração que parte do seu centro e se expande para além da pele, como se sua presença ocupasse novamente o espaço que havia se retraído. Por fim, solte o ar pela boca em 6 segundos. E enquanto o ar sai, repita internamente: estou aqui, estou inteiro, estou em mim. Essa repetição não é mental, é vibracional. É uma forma de lembrar ao seu campo onde está a base, onde está a presença, onde está a verdade. Bruce Lipton ensina que as células se reorganizam a partir dos sinais que recebem. Essa prática envia ao seu corpo um sinal claro de segurança, de estabilidade, de integridade. E é nesse estado que o campo se alinha, que a aura se refaz, que a energia se limpa sem esforço. Essa técnica não exige perfeição, ela exige escuta. Um espaço de 2 ou 3 minutos por dia já pode começar a transformar a frequência que você emite e, consequentemente, a realidade que você vive. Porque às vezes, o que parece um colapso é só um pedido silencioso do corpo por reencontro. E toda vez que você respira com verdade, você responde a esse pedido. Você se honra e sua aura, grata, volta a vibrar como um campo coerente, forte, sensível e profundamente vivo.